Jesus é o Arcanjo Miguel? Este é o tema do nosso debate de hoje. E para apresentar suas ideias, nós estamos aqui com o teólogo Ezequiel Gomes e o pastor Joaquim de Andrade. Bom dia e a paz do Senhor para um adventista. Graça e paz, Heleno, graça e paz, Joaquim. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez representando a minha maravilhosa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja complicadinha, tem umas questões ali que não são fáceis, mas quem falou que seria fácil, né? Mas não são fáceis para você, para os adventistas ou para o mundo cristão? Acho que para ninguém. Para ninguém? Mas é muito bom, a Igreja Adventista, a despeito dos seus defeitos, é uma igreja excelente, excelente entendimento bíblico, e hoje a gente vai defender um aspecto da teologia adventista que tem que ver com uma conexão entre Cristo e Miguel, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, e acho que vai ser de bom proveito para todos os telespectadores e ouvintes. Pastor Joaquim de Andrade, bom dia e a paz do Senhor. Bom dia, meu querido pastor, bom dia, Ezequiel, bom dia você aí que está sintonizado na Unidade FM, que bom que você está aqui. Com toda certeza, como disse o Ezequiel, a Igreja Adventista é muito complicado para você ser um adventista do sétimo dia e defender as heresias da senhora Ellen White, mas eu já comecei pegando pesado aqui, né? Porque na realidade o que os adventistas creem é praticamente o que ensinou essa mulher. Então não adianta dizer, por exemplo, que ela não tem nenhuma influência nas doutrinas adventistas. Ela tem sim, principalmente nessa questão aí de Miguel, né? Quem é Miguel? Vamos analisar isso à luz das Escrituras Sagradas. Eu queria que o pastor Ezequiel, já ia chamando ele de Miguel Arcanjo, olha só. Pastor Ezequiel Gomes, iniciasse com as suas considerações a respeito desse tema. Legal. Se você me chamasse de Arcanjo Miguel, eu ia colocar isso um pouco elevado, assim, né? Na hierarquia. O pessoal ia ficar chateado. Mas assim, Heleno, o que acontece? O tema da cristologia é um tema profundamente interessante, profundamente curioso. E quando os cristãos se debruçam sobre quem é Jesus Cristo, os cristãos, eles se deparam com qualificações da mais absoluta e alta ordem. Jesus Cristo, ele não somente é um homem sem pecado, o que já é uma coisa absolutamente extraordinária, como Jesus Cristo é identificado como o próprio Deus encarnado, o único Deus verdadeiro, aquele que é um membro da própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus Cristo é Deus e é homem, e nada pode ser mais alto do que isso. Entretanto, a igreja cristã, quando estuda o tema da cristologia, ela busca também compreender outras imagens bíblicas que podem, de alguma maneira, representar Cristo, começando lá do Antigo Testamento e indo para o Novo Testamento também. E uma dessas figuras é o debatido e famoso anjo do Senhor. E o que acontece? Assim, a ideia daquilo que a gente chama assim, da cristologia angelical, que é a ideia de que Cristo seria o anjo do Senhor do Antigo Testamento, especialmente em instâncias em que esse anjo recebe adoração, ele fala como Deus. Quando, por exemplo, os pais de Sansão, eles têm um encontro com o anjo do Senhor, eles dizem que eles encontraram com Deus. E existem várias situações desse tipo, e os teólogos cristãos, não só da Reforma para frente, mas também da Reforma para trás, concluíram que esta figura representaria Cristo. Inclusive, nesse aspecto, eu recomendo aos ouvintes e aos telespectadores darem uma olhadinha nesse livro aqui, A Tradição Cristã de Jaroslav Pelikan, que esse é o primeiro volume de 5 volumes desta série sobre a tradição cristã, onde o Jaroslav comenta esta crença lá no início da igreja cristã, lá no primeiro século, segundo século. Você já tinha esses cristãos que defendiam a ideia de que Jesus é Miguel e é o anjo do Senhor. Depois essa crença vai passar para John Wesley, para João Calvino, o que é interessante, né? Porque a maioria das igrejas evangélicas tem alguma origem em Wesley ou em Calvino. E esses dois, não vamos chamar de pais da igreja, mas esses dois reformadores, esses dois cristãos, acreditavam, sem nenhuma referência a Ellen White, de que
Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. E aí existem questões em função da sua presença em cenas de ressurreição e etc, que a gente vai poder discutir um pouco mais avante. Maravilha, maravilha. Mas o tema vai ser, eu acho que para mim é complicado. Eu mesmo tenho uma série de dificuldades nisso. Mas vamos ouvir agora o pastor Joaquim de Andrade. Pastor Joaquim, o que o senhor me fala sobre isso? Pastor Heleno, não está sendo colocado o tempo lá, não sei se vai ser colocado, como é que é essa questão do tempo, para eu não monopolizar e nem o Ezequiel monopolizar. Mas eu vou estar aqui como o senhor do tempo, eu vou dar uma puxada no paletó de cada um. Tá ótimo. Com certeza Jesus não é o arcanjo Miguel. Não importa o que disse Wesley, não importa o que disse Calvino, não importa o que disse Lutero, a Bíblia diz que não é. Então nós vamos trabalhar em cima disso, do que a Bíblia diz. Muito bem, então eu diria que Jesus não é o arcanjo Miguel, não são a mesma pessoa, embora ambos sejam aí figuras significativas em textos das Escrituras, eu diria que eles têm papéis e naturezas aí distintas. O que eu quero dizer com isso? Jesus é entendido como filho de Deus. Um anjo não é o filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Um anjo não é a segunda pessoa da Trindade. Então Miguel é um arcanjo. E aí um ser criado, um dos mensageiros aí de Deus. E aí Jesus é divino, enquanto que Miguel é um anjo. Outra coisa muito importante aqui. Miguel é um anjo guerreiro, o protetor do povo de Deus e um mensageiro, como diz as Escrituras. Agora, a Bíblia apresenta o quê? A Bíblia apresenta constantemente Jesus como Deus encarnado. Miguel não é Deus encarnado. É interessante também nós observarmos porque Miguel é angelical e um ser angelical distinto. Então, títulos, embora chamados aí de príncipes, muitas vezes, em alguns contextos aí das Escrituras Sagradas, o termo príncipe em relação a Miguel se refere a uma posição entre os demais anjos, enquanto Jesus é o príncipe supremo, rei dos reis, senhor dos senhores, e aí a gente tem funções distintas entre Miguel e Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento enfatiza o relacionamento aí único de Jesus com o Deus Pai. Então, ele é chamado de o único gerado por Deus. E esse único não tem ninguém igual a ele. Então, o seu papel de redentor também não é compartilhado pelos anjos. Anjo não é redentor. E aí, durante décadas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tentou desesperadamente induzir os cristãos a acreditarem que o seu ensino sobre Jesus Cristo, por exemplo, que Jesus ser o arcanjo Miguel para os adventistas do sétimo dia, é diferente do ensino, por exemplo, da testemunha de Jeová. Não, não é diferente, meu querido. Eu vou provar aqui que, apesar da testemunha de Jeová não adorarem Jesus, apesar dos adventistas adorarem Jesus, o Jesus dos adventistas é semelhante ao Jesus da testemunha de Jeová. Então, eles aí querem dizer, né, como o próprio pastor Heleno falou aqui, a questão dos reformadores. A gente pode até um dia ter um outro debate sobre isso. Os reformadores, de fato, acreditavam que Jesus era um ser criado, acreditavam que Jesus era um anjo. Enfim, isso é um outro debate, eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje, mas, sem sombra de dúvida, esse ensino da Igreja Adventista, de Jesus ser Miguel, não é apenas um ensino antibíblico, mas eu diria que é um ensino sectário. Isso é muito sério, porque está fugindo da ortodoxia bíblica, está fugindo da chamada ortodoxia cristã. Então nós vamos analisar o que de fato a igreja sempre ensinou e o que a igreja adventista ensina. Muito, muito, muito bem. O tema de hoje parece que vai dar um pouquinho de nó na nossa cabeça. Pastor Ezequiel, o que o senhor responde a essas observações que apresentou aqui o pastor Joaquim? Veja, o pastor Joaquim tem todo o direito de acreditar que Jesus não é Miguel e Miguel não é Jesus pelas razões que ele ofereceu. E tranquilo, porque, por exemplo, essas convicções do Joaquim, elas não são heréticas, não são nada assim que comprometa a fé cristã ou nada do tipo. Entretanto, o oposto também é verdade. A ideia de que Jesus é Miguel e Miguel é Jesus também não compromete em nada a ortodoxia cristã. Compromete. Não, Joaquim, agora só tá bom, sua vez, mas compromete. Mas assim, não compromete por várias razões, Joaquim. O que acontece? Não é verdade que a Bíblia afirme
que Jesus não é Miguel. Isso é uma coisa que você inventou na sua cabeça. Vamos ver. Essa é uma conclusão da sua cabeça. E o que acontece? É o fundamento em função do qual se defende que Jesus é Miguel é profundamente bíblico. Vamos começar, por exemplo, com Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, nós temos ali uma cena, né, que inclui uma guerra no céu. E a Bíblia fala Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, certo? Ok, a Bíblia inclusive vai falar, quando ela fala a respeito de Jesus, ela fala que quando Jesus voltar, ele vai voltar com os seus anjos. A ideia é que Jesus tem os anjos de Deus às suas ordens, porque ele é o Senhor dos anjos, ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é Deus encarnado, etc, 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 etc. Quando a Bíblia coloca em Apocalipse 12 Miguel como sendo o Senhor dos anjos que comanda a batalha contra o diabo, ela cria essa possível identificação entre uma figura e outra. Porque de outra forma, você teria o exército dos céus comandado por alguém que não é Deus, comandado por uma criatura na luta contra Satanás e seus anjos. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Né? A visão que a gente tem de Apocalipse aí com Miguel e seus anjos. Tá. Não haver-se-ia de entender que Miguel e seus anjos estão ali, eles estão capitaneados pelo próprio Senhor Jesus? Então, mas o ponto é, quando a Bíblia descreve esta guerra... No sentido de ser pessoas distintas. Jesus Não, entendi. comanda Miguel e Miguel comanda o exército. Mas é que o texto não diz isso. O texto diz, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Entende? Porque a ideia é o seguinte, não existe a ideia do tipo assim, Cristo usou Miguel e o exército sob a autoridade de Miguel para fazer isso. Sim, mas a pergunta que eu faço é considerando um raciocínio particular, meu, tá? Perfeito. Meu aqui. De que isso porque já está orquestrado isso, já está organizado em todo o comando celestial estas coisas que são apocalípticas e que já estão previstas por ocorrer. Ok. Isso é uma pergunta minha, Não, pastor. perfeito, mas o ponto é, como o texto diz que, por exemplo, assim, a ideia é Miguel e os seus anjos, entende? Tipo assim, os anjos de Miguel. E a Bíblia vai falar Jesus e seus anjos em muitos outros contextos. Entende? Sim, mas Miguel não é visto em toda a literatura cristã, em toda a Bíblia, digo, como realmente uma espécie de príncipe, isso no sentido de capitão dos exércitos. Perfeito. De Deus. Existe uma discussão lá em Daniel 10 que a gente pode chegar nela em algum momento. Mas o ponto do argumento aqui é simplesmente demonstrar que a ideia de que Miguel tem anjos e de que Jesus tem anjos nos conduz a duas hipóteses. Ou o exército de Deus ele é dividido e tem anjos de Jesus e anjos de Miguel. Ou Miguel e Jesus são a mesma pessoa e o exército de Deus responde a esta pessoa. Sim, mas por exemplo, quando a gente pega uma nação, nós temos o presidente da nação. Perfeito. E aí nós temos o comandante do exército. Ok. São duas pessoas diferentes e que são chefes do mesmo exército. Não, ok. Só que é a obediência à hierarquia. Perfeito. Volto a dizer, pastor Ezequiel, tranquilo. aqui eu estou querendo gerar o debate. Não, porque não tem problema eu entender. tenho também essa compreensão. Não tem problema em entender desta forma, mas o que é importante dizer é que também é possível entender que essas duas pessoas são a mesma pessoa. Entende? Porque, por exemplo, Entendo. é possível entender desta forma. Ok, aqui existem duas pessoas, Jesus e Miguel, e cada um tem uma espécie de batalhão angelical na sua ordem. Mas é possível também entender que são a mesma pessoa e o exército de Deus responde a esta pessoa, que é Cristo, que é Miguel, que são uma e a mesma pessoa. Maravilha. Pastor Joaquim. Bom, vamos voltar para o texto bíblico aqui. Muito bem. Então o pastor Ezequiel está dizendo aqui, com base até em alguns textos que ele citou, como o texto, por exemplo, de Apocalipse, capítulo 12, verso de número 7. Houve então batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e tal. Miguel, o anjo principal, liderou os anjos leais à batalha contra o diabo e seus anjos e ele foi vitorioso. Bom, João aqui não identifica Miguel com Cristo. O pastor Ezequiel identificou, mas João não faz isso.
É interessante porque a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a senhora Ellen Gold White, neste livro, Primeiros Escritos, eu quero ler aqui que é importante, né? Porque o pastor Ezequiel, como um adventista do Sétimo Dia, ele ainda é membro da Igreja Adventista, apesar de não ser um pastor atuante na igreja. Porque ainda, o senhor acredita que ele vai... Vai se converter. Vai abandonar Ellen White e seus ensinos, vai, com toda certeza. Mas eu quero ler o que diz aqui a profetisa da igreja Ellen Gold White, tá? É importante a gente ler aqui, porque se ele está aqui representando a Igreja Adventista, então vamos lá. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo pretendendo como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que a sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído, mansamente remeteu ao seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Então, aqui no livro Primeiros Escritos da senhora Ellen White, aqui na página 178, está escrito aqui que Miguel, né, Cristo, né, Miguel, ressuscitou Moisés. Muito bem, dentro deste conceito, a Ellen White afirmou categoricamente que Miguel trouxe Moisés de volta à vida antes que seu corpo sofresse a ressurreição. Interessante que Jesus ressuscitou Lázaro depois do seu corpo lá começou a se decompor, depois que ele então parecia ter permanecido naquele túmulo, depois dele ter permanecido no túmulo por 4 dias. Por que Deus acreditaria que era necessário, por exemplo, que a igreja remanescente, como são chamados os adventistas do sétimo dia, tivesse essa notícia surpreendente de que Moisés havia ressuscitado antes que seu corpo começasse a se decompor? Então a gente tem 2 heresias aqui. Primeiro, Moisés não ressuscitou, isso é um outro debate. Tá? Moisés não ressuscitou, por isso Cristo é a primícia dos que dormem. Tá? Então, uma doutrina herética da igreja adventista é a ressurreição de Moisés. Outra doutrina herética é que Jesus é o arcanjo Miguel. Então, tanto Miguel, diz aqui o próprio comentário da igreja adventista, tanto Miguel quanto Cristo são seres que chamarão os justos mortos dos seus túmulos. Peraí, você crê que vai ser ressuscitado por Miguel? Não tem cabimento isso, tá? Será que lá na igreja adventista eles oram: Senhor Miguel, me ajuda, Senhor Miguel, te pedimos? Será que eles invocam o nome de Miguel? Qual é o nome que está acima, sobre todo o nome? É o nome de Miguel? Os apóstolos pregavam em nome de Miguel. Existem louvores na igreja adventista do sétimo dia em nome de Miguel? Tem algum cântico lá no cancioneiro adventista adorando a Miguel? Porque se Miguel é Jesus, deve ser adorado. Pode ser adorado, mas ele não é Jesus. Então, eu poderia citar várias declarações. Eu antes quero até saber do pastor Ezequiel se ele crê de fato que Miguel é Jesus, ou Miguel representa Jesus. Porque nos debates que eu tenho com alguns adventistas, eles dizem assim: não, Miguel representa Cristo. Miguel é uma figura de Cristo, mas não é Cristo. Eu quero saber se para você, pastor Ezequiel, Miguel é Jesus Cristo? Com certeza. Opa, isso é bom ouvir de vocês. Eu achei que você ia falar diferente. Não, mano. Eu achei que você ia falar como muitos adventistas dizem, como a própria igreja hoje está dizendo aí, alguns teólogos dizendo que representa Cristo. É um título apenas, não é a pessoa de Cristo. Não, mas é que na verdade assim, Joaquim, por exemplo, a ideia de que Miguel representa Jesus pode significar a mesma coisa. Tipo assim, que Miguel não é a mesma pessoa. Não, pode significar a mesma coisa. O anjo do Senhor. Joaquim, só aprende a ouvir, cara. Tá assim, ó, veja, o que acontece? Quando eu digo assim, vamos dizer que eu dissesse dessa forma, Miguel representa Jesus. O que pode significar isso Miguel é Jesus. A ideia é que ele aparece aqui sob uma forma diferente, ou sob um título diferente, ou sobre uma natureza diferente, ou etc. Mas o que acontece, Joaquim? Vamos lá, primeiro de tudo. As coisas que Ellen White afirma sobre qualquer assunto, elas não são regra de fé, doutrina ou prática.
Uma vez que a própria Ellen White ensina que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Você está dizendo que um adventista pode discordar de Ellen White? É óbvio. E não só pode, Por favor, você adventista está ouvindo isso de um ex-pastor adventista que ainda é membro da igreja adventista. E não só isso é uma coisa absolutamente normal na face da Terra. Inclusive, se alguém inclusive discordar que a Bíblia é a única regra de fé e prática, estará discordando da própria Ellen White. E os adventistas discordam de várias coisas em relação a Ellen White. Só que você não sabia disso porque você tem uma visão bastante parcial e bastante ignorante a respeito da igreja adventista. Isso. Claro que é verdade. Ezequiel, eu sei que existem adventistas até do sétimo dia cristãos. Sabe quem são? Aqueles que não creem nas heresias de Ellen White. Conheço muitos. Perfeito. Muitos que não creem, por perfeito. exemplo, que Jesus é o arcanjo Miguel. Não, mas... Ele é adventista do sétimo dia, mas o ponto... filiado à igreja, não é pastor adventista. Tá, mas o ponto é assim, Joaquim. A ideia de que Jesus é Miguel não é uma heresia, é um entendimento absolutamente normal e natural. E aí o ponto é o seguinte: as coisas que a Ellen White afirma não são regra de fé, doutrina e prática. Mas as coisas que a Bíblia afirma, elas são. E, por exemplo, eu já demonstrei lá em Apocalipse capítulo 12 que o exército de Deus, ele é comandado na batalha contra o diabo por Miguel e seus anjos. E a Bíblia diz que Jesus e seus anjos, a Bíblia usa a mesma expressão em um caso e em outro. E, por exemplo, no aspecto da ressurreição, nós temos algumas questões bem interessantes. Nós não cremos que, por exemplo, assim, a questão é muito difícil de entender. 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando vai falar lá da ressurreição da igreja, o que a Bíblia diz? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O texto bíblico, ele é absolutamente claro. É o Senhor mesmo que desce do céu. E se ouve a voz do arcanjo. Não, com voz de arcanjo. O ponto o que Jesus fala ressoa com a voz do arcanjo. Isso, com voz de arcanjo. Outra tradução até diz como voz de arcanjo. Isso, e o ponto a voz de Cristo que dá vida aos mortos é a voz do arcanjo. Desta maneira, inclusive se cumpre o que coloca-se lá em João capítulo 5, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e uns irão para a vida, e outros irão para a condenação, e etc. Então o que acontece? Você tem a noção de que Miguel tem anjos, e de que Miguel está envolvido, o arcanjo, na ressurreição das pessoas, o que é uma coisa absolutamente prerrogativa de Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. É ouvindo a voz do Filho de Deus que você é ressuscitado dentre os mortos. E, por exemplo, você faz louvores a Miguel, ou você cita assim, Miguel vai me ressuscitar, ou coisas do tipo. Vejam, Jesus Cristo na Bíblia tem vários nomes. A Bíblia fala, por exemplo, assim, que ele é o Emanuel, Deus conosco. E lá na sua igreja, você não ora em nome de Emanuel, você não faz louvores a Emanuel. Entende? Porque nós temos a convenção de que, de todos os títulos, de todos os nomes que o homem Deus tomou sobre si, Jesus Cristo, vamos dizer assim, é o nome principal, é o nome acima de todo nome, a despeito inclusive da Bíblia dizer que ele tem um nome que ninguém conhece, ou várias coisas do tipo. Mas o ponto a ideia de que nós cremos que Miguel é Jesus, e nós oramos em nome de Jesus, ou nós louvamos a Jesus e nós não usamos o nome Miguel, não nega isso. Assim como os cristãos não oram em nome de Emanuel, e esse sendo um nome de Jesus. Vamos ouvir uma contra-resposta do pastor Joaquim. Muito bem, pastor Heleno. Aqui eu quero citar o livro Profetas e Reis, da senhora Ellen White. Neste livro diz assim: durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. O príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Gabriel declara: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Interessante, porque ainda no livro O Desejado de Todas as Nações, também de autoria da profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White, diz assim:
Moisés passou sob o domínio da morte, mas não devia permanecer na sepultura. O próprio Cristo o chamou à vida. Satanás, o tentador, reclamara o corpo de Moisés por causa de seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o tirara da tumba. Moisés, sobre o monte da transfiguração, era uma testemunha da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Bom, aqui neste livro está dizendo que Cristo é Miguel. Muito bem, então a gente não precisa mais provar para nenhum adventista que Cristo é Miguel. Agora, ainda diz mais que Satanás, o que ele fez? Reivindicou o corpo por causa do pecado de Moisés. Agora, deixa eu onde fazer uma pergunta. Isso na Bíblia? No livro que o senhor leu, Profetas e Reis, o trecho fala de Miguel que chamou Jesus? Eu entendi isso? Não, Gabriel. Gabriel, perdão. Miguel vem auxílio em Gabriel, então Miguel se Agora, Cristo. vamos voltar para o texto que ele citou de Tessalonicenses, porque Jesus vem com voz de arcanjo. Você conhece aquela expressão? Fulano fala com um papagaio. Fulano tem uma voz de trombeta. Fulano tem uma voz de... Enfim, tá? Então, o fato de fulano falar como um papagaio, significa que ele é um papagaio? Não, claro que não. Não significa isso. Então, eu te pergunto, quando Jesus vem com voz de arcanjo, quer dizer que Jesus é Miguel? Não, não. Então, o fato de todos os anjos acompanhar o Senhor Jesus na segunda vinda, significa o quê? Que Miguel vem junto. Então, assim, a voz de Miguel também será ouvida juntamente com o chamado da trombeta de Deus. Agora, é interessante porque dentro da própria revista Adventista do Sétimo Dia, uma lição do professor adventista de outubro a dezembro de 2004, está assim, no Guia do Professor, página 151 e 153. Qual é o valor de saber que Miguel não é um ser criado, mas sim o nosso divino Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por um lado, esse conhecimento nos ajuda a manter Daniel 10:12 na devida perspectiva. Saber que Miguel é Jesus também nos ajuda a lembrar que o foco principal das profecias não é Antíoco Epifânio. Ora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não ousam em contradizer o seu profeta. Como a Testemunha de Jeová não pode discordar, por exemplo, do corpo governante. Então, a única razão pela qual a Igreja Adventista diz que o anjo Miguel é Cristo é porque Ellen White diz, a Bíblia não diz. E os adventistas não podem contradizer sua profetisa. Agora, presta muita atenção, meu querido amigo adventista, porque se você não quer reconhecer a verdade de que Jesus não é Miguel, mas que Cristo é Deus e Miguel é um ser criado, é hora então de você exaltar a verdade. Você colocando Jesus na posição de uma criatura, porque anjo é criatura, é o que diz o escritor aos Hebreus. Vamos ler então aqui o texto que diz o seguinte, não sou eu, mas é o próprio escritor aos Hebreus quem vai dizer sobre Miguel. Olha aqui, ó. O Ezequiel disse assim, a Bíblia não diz que Miguel não é Jesus. Está aqui, vamos ler. Então, e você depois, por favor, na sua casa, leia todo o capítulo de número 1 de Hebreus, você vai ver a posição de Jesus e a posição dos anjos. Versículo de número 5, capítulo 1, versículo de número 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? Outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito, o primeiro gerado por Deus, no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Todos inclui quem? Miguel, Gabriel, vamos aqui ajudar os católicos, Rafael, Selatiel e quantos anjos você quiser. Todos eles vão ter que adorar Jesus. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, não acerca dos anjos, não acerca de Miguel, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Olha só que interessante o que a Bíblia está dizendo ainda no capítulo de número 2, verso 5, diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Peraí, o que está dizendo aqui? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Ora, peraí, Hebreus, capítulo de número 1,
Olha lá, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus na majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pastor Ezequiel. Miguel, Gabriel, Rafael, estão todos aqui dentro dessa responda categoria. agora essa observação do pastor Joaquim. Vamos que vamos. O Joaquim falou várias coisas, inclusive se alguém estiver assistindo esse debate, não só ao vivo, né, mas depois na gravação, você pode voltar uns minutinhos aí e você vai perceber assim a absoluta contradição do Joaquim. Ele pega uma suposta citação de uma revista adventista, onde a revista diz assim: qual é a importância de você entender que Miguel não é um ser criado, mas é o nosso próprio Senhor e Salvador? Aí ele diz assim, porque a igreja adventista, que Miguel é um ser criado. Ele acaba de ler. Não, Joaquim, agora dá licença, Joaquim. É a declaração. Não, agora só me dá licença um pouquinho, Joaquim. Ele acaba de ler na revista adventista porque é importante entender que Miguel não é um ser criado. E ele diz pra você, tá vendo? Que a igreja adventista diz que ele é um ser criado. Aí depois ele vai pegar o texto de Hebreus e ele vai dizer assim que o texto diz que Miguel não é Jesus. Mas eu tô esperando o verso ali, porque o verso não diz isso em lugar nenhum. Em nenhum momento o livro de Hebreus diz que Miguel é um desses anjos aos quais está se fazendo referência e, portanto, ele não é Cristo. Essa é uma conclusão da cabeça do Joaquim. Porque, por exemplo, quando eu li Apocalipse 12, Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. O Joaquim falou assim, mas não está escrito aí em Apocalipse 12 que Miguel é Jesus. Como querendo dizer que eu estou afirmando uma coisa que não está na Bíblia, e ele segue a Bíblia e não o que está lá, não as coisas da minha cabeça, vamos colocar assim. Mas ele diz que, por que Jesus fala com a voz do arcanjo? Porque quando Jesus vem com os anjos, Miguel vem com os anjos. Miguel é um dos anjos que vem com Jesus. Onde que a Bíblia fala isso, Joaquim? E qual é o verso da Bíblia que diz que Miguel é um dos anjos que vem com Jesus quando ele vem com seus anjos? Nenhum verso. Não, nenhum verso. Eu te pergunto. Não, nenhum verso. Tá bom, é simples. Ponto. Miguel é um anjo ou não? Miguel é um anjo ou não? É o arcanjo. É o chefe chefe dos anjos. Muito bem, é o chefe líder dos anjos. Então são anjos, e aí dentro dessa hierarquia angelical, Miguel ocupa uma posição. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Então ele é o chefe, você mesmo disse aqui. Ele é o chefe dos anjos. Então, se ele é o chefe dos anjos, ele é igual aos demais. Ele é um ser criado. Não, mas anjo não é criador, Veja Ezequiel. bem, olha só. Anjo não é Deus. Tá bom, beleza. Anjo não morreu na cruz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Define para mim arcanjo. O grande ponto é o seguinte: o problema dessa ideia de anjo criado versus o anjo do Senhor é porque o anjo do Senhor no Antigo Testamento, ele nem sempre aparece como uma criatura. Muitas vezes ele aparece... Anjo do Senhor, muitas vezes são como o próprio Deus. Manifestações do próprio Cristo. Exato. Tá? Esse é o ponto. Manifestações do próprio Cristo. Cristo é um anjo? Isso é teofania. Então Cristo é um anjo? Então Cristo, quando aparece... Por exemplo, Cristo o Espírito Santo, quando aparece com uma pomba, é uma pomba? Tá, e ele é um anjo? Não, óbvio que não é. Ele é um anjo? Quem? Cristo? O anjo do Senhor? Não. O anjo do Senhor é um anjo? Ele apareceu como sendo Cristo. Ok. O anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor é Cristo. É uma teofania. Acabou o debate. É uma teofania, uma manifestação. Olha que lindo. Então... Faz parte da natureza dele? Perfeito. Jesus tem uma natureza angelical? Creio que não. Ah, muito bem. Ele não tem natureza angelical. Creio que não. Ué, mas se ele é o arcanjo Miguel... Não, mas aí é que tá. Peraí, se ele é o arcanjo Miguel, como ele não tem uma natureza angelical? Vamos lá. É que o ponto é o seguinte, meu Joaquim. O anjo do Senhor, ele é uma manifestação na forma de anjo do de próprio Deus. Concordo plenamente. Do próprio Deus. Você crê na Trindade. Perfeito. Agora, apesar Miguel que... é da mesma forma. Miguel é da mesma forma em relação a Cristo. Peraí, vamos nem eu tô ficando agora... Não, é só pra você entender. Tipo assim, ó, assim como o anjo do Senhor é uma manifestação de Deus, Miguel é uma manifestação de Cristo. E o anjo do Senhor, Miguel, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. É isso que a gente entende. Porque o que acontece? Porque esse é o ponto. As características de Miguel como líder dos anjos
Jesus é o líder dos anjos. E como Não, envolvido ele na não é o líder, ele é ressurreição... o Senhor dos anjos. Não, é tudo bem, diferente. é a mesma coisa. Ele é o líder, criador cabeça, dos é o anjos. criador. Ele é o criador dos perfeito, anjos. Perfeito. Então, Você concorda e com como é isso? que a gente Concordo. vai entender aqui, por exemplo, o arque? Então, mas aí é que tá. Por exemplo, a ideia de que ele é o principal, ou o chefe, ou o senhor, ou o criador, estão todas incluídas nessa ideia, entende? Por que ele é o líder? Porque ele é o comandante, ele é aquele que comanda o exército de Deus como anjo do Senhor. Então esse é o ponto, entendeu? Isso não implica que ele é um anjo igual aos demais, até porque a ideia do arque é exatamente o oposto, a ideia de que tem um anjo que é diferente dos demais porque os comanda. Não é diferente, ele tem uma posição mais elevada dos demais, porque arque do grego aí não significa o primeiro criado. Concordo. Não foi o primeiro anjo criado. Concordo. Todos os anjos foram criados juntos. Então Miguel tem essa posição, por isso é chamado de arcanjo. Por quê? Por causa da posição que ele ocupa dos demais anjos. Entendeu? Não que ele seja Deus. Por quê? Porque João 1,3, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas. Então, acreditar, por exemplo, que o verbo, né, o Miguel se fez carne. E eu te pergunto, dentro dessa doutrina de que Jesus é o arcanjo Miguel, como está agora no céu? É um espírito? Está em corpo de carne e ossos? Como é que você entende isso? E ele vai voltar com asas, batendo asas, vai voltar como um anjo? Não, é que assim, ó, primeiro que o conceito de anjo não necessariamente é o conceito popular de Sim, um ser humano com asa. Eu quero entender como você Por crê. exemplo, você tem descrições angelicais na Bíblia de seres muito estranhos, né? Com olhos por dentro e por fora, tronos, rodas. Você tem algumas coisas assim em Apocalipse, você tem algumas coisas assim em Daniel, você tem algumas coisas assim em Ezequiel. Então, isso não necessariamente implica esse homem alado, não é esse o ponto. Mas, por exemplo, qual que é a nossa percepção a respeito da natureza do Cristo ressurreto? O Cristo ressurreto, como ele mesmo coloca no Evangelho, ele diz assim: encoste em mim para você ver que eu tenho carne e osso, porque um espírito não tem carne e osso. Ressuscitou com aquele corpo. Exato, corpo E vai voltar com aquele corpo. Exatamente, corpo então, glorificado. Miguel tem um corpo de carne e osso. Não, o que acontece? O Deus verdadeiro, o único Deus que existe, se fez homem e também se apresenta como arcanjo Miguel em determinados contextos. É bem simples. Não, se apresentar é bem uma simples. coisa. Não, Ser é outra coisa. Não, mas aí que tá. Eu posso me apresentar aqui, por exemplo, como, sei lá, um jogador, um artista. Eu posso me apresentar com um monte de coisa. Isto representa a verdade? Isto representa quem eu sou de verdade? Ué, quando o anjo do Senhor... sou um pastor. Veja, quando o anjo do Senhor representava a Deus, estava no lugar de Deus, recebia a adoração de Deus, é isso aí. Então, mas... Ele está ali como anjo do Senhor e ele é Deus. E assim como Miguel é Cristo. E é bem simples, não é Mas nada difícil de a natureza entender. dele não é angelical, é divina, é diferente. É a mesma coisa quando os anjos... É diferente, eu Ezequiel. concordo, mas é assim, ó, é a mesma coisa quando os anjos tomam forma humana. Você tem algumas instâncias... São homens? Exatamente. Não são homens. Não são homens. Mas eles comeram. Isso, perfeito. Então o que acontece? Eles tomam uma natureza humana, se apresentam como humanos, mas eles são anjos. É da mesma forma... Então Cristo tomou uma natureza angelical, é isso? Se apresentando como tal, exato. Ele tomou uma natureza angelical. Exato, é a mesma coisa que um anjo se e ele apresenta como continua humano. com essa natureza? Não. Agora ele está com a natureza divina, então. Não, ele sempre teve a natureza divina. É a mesma coisa... Então houve um tempo em que ele não era anjo? Não, claro que não. O que acontece? Houve um tempo que ele não era anjo? Sim, existem manifestações de Cristo não como anjo, mas como homem. Não, estou E aí falando não é da como natureza anjo. dele. Houve um tempo em que a sua natureza não era angelical. Óbvio. Então ela se tornou angelical. Não, a gente não crê numa angelicalização de Cristo. A gente crê que Cristo se apresenta como anjo da mesma forma como anjos se apresentam como homem. Por exemplo, olha só, Joaquim, não tá nada confuso. Olha só. Quando o anjo... Calma aí, Joaquim, calma, espera agora. Ó, calma aí. Calma um minuto. Peraí, Joaquim, um minutinho. Pastor Olha só. Joaquim, deixa a gente ouvir essa agora. Quando um anjo se manifesta como homem, ele não passa pelo processo de encarnação como Cristo passou Isso. como homem. É desta maneira que a gente entende que Jesus se manifesta como anjo. Ele não passa por um processo de se tornar anjo. Ele só se apresenta como anjo. Tá, então já está o discurso diferente aqui do que diz a senhora Ellen Mas White. que se exploda a Ellen Tá White, diferente Joaquim, o discurso. ouve aqui, de um pastor adventista ou ex-pastor adventista. Que se exploda Ellen White. Um abraço pra você. Me diga uma coisa. Essa doutrina ou esse entendimento, não sei como vocês gostariam de ser chamado, de chamá-lo, né?
Ela surge com o advento de Ellen Golden White e de Joseph Smith, ou é antecessor? Não, é antecessor. Na verdade, assim, as discussões cristológicas sobre Jesus ser Miguel ou o anjo do Senhor, elas estão presentes na história da igreja desde o primeiro dia. Lembro que você falou isso logo no início. E assim, o que acontece? Ellen White se coloca dentro desta tradição daqueles que acreditam que Jesus é Miguel. E aí se pode concordar com a Ellen White nesse aspecto e se pode discordar. Da mesma maneira, por exemplo, Ellen White se coloca na tradição arminiana não calvinista. E você pode concordar com a Ellen White ou discordar. Então assim, não existe nenhuma dívida da igreja adventista com Ellen White no aspecto do tipo assim, não, a gente crê que Jesus é Miguel porque Ellen White diz. Não, nós cremos porque nós entendemos os motivos bíblicos desta crença e concordamos com Ellen White nesse aspecto. Como se difere, pastor Joaquim, a visão do arcanjo Miguel dentro do Testemunho de Jeová e do Adventismo? A única diferença é que os adventistas adoram Jesus. A Testemunha de Jeová não. Mas lembrando que no início da igreja adventista não era assim. E tudo isso vem trazendo heresias para a igreja. Porque na realidade a igreja começou com um bando de hereges. Pessoas que eram congregacional, pessoas que eram de outros grupos religiosos, que formaram lá o chamado Movimento do Advento na América, fundamentado por Guilherme Miller, que era um pregador batista, que anunciou a vinda de Jesus para 22 de março de 1843, depois 22 de outubro de 1844. Não veio, aí saíram, formaram-se vários grupos, depois se uniram em 1863 e formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, esses que formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não criam que Jesus era Deus, eles não adoravam Jesus, eles criam que Jesus era uma criatura. Eu posso provar isso num outro debate. Eu tenho inúmeras declarações aqui de como Ellen White foi influenciado, por exemplo, por Uri Smith, José Bates, que negavam a doutrina da Trindade. Isso aí é sabido entre os adventistas do sétimo dia. Os pioneiros não criam na Trindade. Logo, Ellen White, por exemplo, acreditava que Jesus era apenas poderoso, não era o todo-poderoso como fazem as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová não creem que Jesus é o todo-poderoso, creem que ele é poderoso. Então, veja bem, um Deus maior que criou um Deus menor. Assim creem as Testemunhas de Jeová. Os adventistas creem na Trindade. No entanto, Ellen White dizia que Jesus não era o todo-poderoso, é o arcanjo Miguel. E aí tem inúmeros outros problemas. É assim que é o seu ponto de vista, o Joaquim está 90% correto. O que acontece? Sim, os primeiros adventistas, não Ellen White, eram antitrinitarianos. Ellen White era trinitariana, inclusive. Era metodista. Isso, Ellen White era metodista e ela foi uma das principais, se não a principal influência no adventismo para o adventismo se tornar trinitariano. Mas você concorda que depois ela se tornou ariana por um tempo? Não, eu discordo. Mas o ponto é assim, Joaquim, uma coisa importante de destacar é que essa heresia toda que o Joaquim reclama aí nasceu na sua igreja batista. Mas peraí, agora...